palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Irmãos, nós estamos nessa manhã, nesse culto abençoado, nós estamos encerrando uma série de mensagens que começamos a pregar há mais ou menos 40 dias atrás, onde nós começamos uma jornada experimentando a presença de Deus. Falamos sobre perdão, falamos sobre solidão, falamos sobre vida com Deus. E nessa manhã, nós queremos encerrar essa série de mensagens. Sim, nós queremos encerrar essa série de mensagens com um tema: experimentando a presença de Deus através da vitória. Porque, afinal de contas, hoje nós estamos comemorando o domingo da Páscoa, o domingo em que Jesus Cristo ressuscitou. E eu vi uma postagem muito interessante lá no nosso grupo de pastores, que o pastor Fábio postou lá, e tem tudo a ver quando ele acho que ele tirou uma foto desse véu aqui, e ele colocou assim: o véu se rasgou. Vocês lembram que esse véu estava aqui para cá, junto com a cruz, e ele colocou lá: o véu se rasgou. Isso para mim foi simbólico, né? Foi simbólico por quê? Porque daqui a pouco, às 18 horas, nós estaremos fazendo um culto de batismo, onde mais ou menos umas 15, 16 pessoas irão batizar, né? Irão morrer de novo, vão morrer para aquela sua vida velha e vão ressurgir para Cristo. Porque geralmente, quando a Bíblia fala que o véu se rasgou, foi exatamente quando Cristo deu o seu último suspiro, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo, né? E agora todos nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. E aqueles que estão batizando, que vão morrer para a sua velha vida, vão ter acesso a Deus através de uma nova vida em Cristo Jesus. Então, nessa manhã nós queremos falar sobre uma palavra de vitória. Hoje é domingo da Páscoa, meu amado irmão. Chegou, demorou, mas chegou. Então, feliz domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Deus porque Ele ressurgiu. Aleluia! Nós chegamos nessa manhã ao ápice da Semana Santa, que é a ressurreição de Cristo. E o mais importante neste momento é declarar, segundo 2 Coríntios capítulo 13, o verso 4 diz: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, pelo poder de Deus em vós. Meu amado irmão, hoje nós estamos declarando que nós temos fraqueza sim, mas a nossa fortaleza, a nossa força, ela vem de Deus. Somos fracos, mas ao mesmo tempo somos fortes. Porque a palavra de Deus diz, segundo o profeta, se eu não me engano, o profeta Jeremias ou Isaías diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Então você que se considera fraco nessa manhã, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela diz que você é forte. Por quê? Porque você tem um Deus poderoso. Durante essas 6 semanas, nós falamos sobre o perdão, nós falamos sobre a redenção, nós falamos sobre relacionamento, falamos sobre solidão, falamos sobre dor. E hoje nós vamos encerrar essa série de mensagens com uma palavra de vitória. Lucas capítulo 23 e o verso 46 diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Aquele que teve sede da unidade com o Pai, agora está novamente com Ele. Portanto, a última palavra de Jesus foi uma palavra de encontro, da onde Ele está dizendo assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ou seja, agora eu estou contigo novamente, agora a nossa união, a nossa amizade volta a ser estabelecida. Por que estabelecida, pastor? Porque é muito interessante quando você lê os 4 evangelhos, você sempre vai ver que Jesus Cristo está dizendo: olha, eu só faço aquilo que o meu Pai quer, eu e o Pai nós somos um, nós somos uma unidade, eu amo meu Pai e meu Pai me ama. Jesus Cristo sempre se relacionava com Deus, mas chega um momento ali da crucificação, quando Jesus Cristo ele solta uma palavra, porque naquele momento ele se sente abandonado, ele diz: Pai, por que me desamparaste? Então, no único momento, numa única frase, em todos os 4 evangelhos, Jesus está se sentindo naquele momento desamparado por Deus. E por que ele está desamparado por Deus? Porque naquele momento, a palavra de Deus, ela diz que Ele leva todos os nossos pecados sobre Ele, ali na cruz do Calvário, para se cumprir aquilo que o profeta Isaías disse, no livro de Isaías, no capítulo 53, diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e o mesmo profeta diz que a única coisa que nos separa de Deus, sabe o que é, irmão? É o pecado. E o pecado da humanidade inteira estava ali naquele momento sobre Jesus. E quando Deus olhava lá de cima do céu e queria olhar Jesus ali na cruz do Calvário para talvez dar um consolo, ele não conseguia enxergar, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus. Quando Jesus queria olhar para o céu para ter aquele relacionamento com Deus, ele não poderia enxergar Deus, porque quando ele olhava, acima dele estava o meu pecado e o seu pecado. E é por isso que naquele momento ele diz: Pai, por que me desamparaste? Mas na realidade o Pai não desamparou. Houve uma quebra. Muitas vezes nós nos sentimos separados por Deus, ou separados de Deus. E a gente pergunta: será que Deus nos abandonou? Aí a pergunta que eu faço inversa para você e para mim nessa manhã é: será que os nossos pecados não estão bloqueando o relacionamento que eu tenho que ter com Deus? Eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque a voz do pecado, ela grita bem mais forte dentro de mim. Porque a palavra de Deus, ela nos garante, e Deus nos garante que jamais, nunca, jamais nos abandonará. Ele diz: mesmo que uma mãe que amamenta esqueça do filho de peito, jamais eu esquecerei de você. É uma palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? E por que é que nós nos sentimos muitas vezes desamparados por Deus? Por quê? Porque a gente olha e muitas vezes parece que Deus não se importa com a gente, Ele não está nem aí com a gente. Aí nós devemos fazer aquilo que o profeta Davi fez no Salmo 139, examinar a nossa vida, porque será que o que está nos deixando surdo, será que o que está nos deixando cego, não é talvez a nossa vida de pecado, que não deixa a voz de Deus passar e podemos ouvi-la, que tampa os nossos olhos, não conseguimos enxergar Deus trabalhar na nossa vida, porque não é Deus que se afasta, mas muitas vezes é aquilo que nós fazemos que nos faz se afastar de Deus, nos faz ficar, como o profeta diz, tateando, tentando achar Deus. Porque tudo que nós vemos é escuridão. E Paulo vai escrever, se eu não me engano, na igreja de Corinto, ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento de muitas pessoas, por como é que o Deus desse século cega o nosso entendimento, cega a nossa vida, para nós não enxergarmos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, muitas vezes através da vida que nós levamos. Mas nessa manhã,
é manhã de ressurreição. É manhã onde os mortos irão viver de novo. Sabe por quê, meu amado irmão? Quando você lê os evangelhos, e você vê lá que Jesus Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que naquele dia, que a morte não segurou Jesus, não segurou só ele, porque a Bíblia diz que naquele dia, que Jesus ressuscitou, aqueles que estavam enterrados, ressuscitaram e entraram dentro da cidade. Você viu, você começou a ver os The Walking Dead naquele tempo lá, o pessoal se ressuscitando, junto com Jesus entrando, você imagina a cena, está lá alguém que perdeu um parente, já faz vários anos, naquele dia que Jesus ressuscita, o parente entra na cidade, começa a bater na porta, alguém olha assim, o quê? O que você está fazendo aqui? Olha, Jesus Cristo ressuscitou, a morte não segurou Jesus e consequentemente a gente foi na carona dele também, estamos aqui de novo, é isso que a Bíblia diz. Então eu quero dizer para você nesse domingo da ressurreição, Jesus Cristo que ressuscitou, Ele vai ressuscitar sonhos na nossa vida, vai ressuscitar ministério, vai ressuscitar a nossa vida espiritual, vai ressuscitar uma nova esperança, por quê? Porque Ele ressuscitou e nesta manhã vai ter ressurreição na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de reencontro, é dia de entregar a sua vida a Deus. Meu amado, todo dia que eu acordo, o meu sentimento é que o tempo está acabando, e eu não posso ficar desviando o meu pensamento, nem o meu olhar daquilo que Deus quer fazer ainda pela minha vida, pela vida dessa igreja. Eu não tenho tempo para hater, eu não tenho tempo para ficar discutindo com ninguém, eu não tenho tempo para fábulas, eu não tenho tempo para aquilo que as pessoas que são carnais não entendem, não, eu tenho tempo só para pregar o evangelho e levar o maior número de pessoas a ressuscitar em Cristo Jesus, para desfrutar da presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus. A primeira coisa que nós devemos fazer é escolha o caminho da ressurreição. Lucas, no capítulo de número 24, o verso 13, a Bíblia diz, nesse capítulo, quando Jesus ressuscita, e o verso 13, 2 discípulos de Jesus, eles vão ali saindo da cidade de Jerusalém, e eles vão voltar para a sua velha vida, a vida antiga, porque eles não tinham visto ainda Jesus Cristo ressuscitar, eles estavam ali meio que incrédulos, falando, nós esperávamos que era uma coisa, mas foi totalmente outra, e eles começaram a querer viver a vida deles, e aí eles vão de Jerusalém até Emaús, eles saem da cidade de Deus, até Emaús, e no meio do caminho eles têm um encontro com Jesus, e eles não estão sabendo, eles não estão vendo, porque os seus olhos estão fechados, eles não estão conseguindo entender. Então, para escolher, para desfrutar a presença de Deus através da ressurreição, primeiro escolha o caminho da ressurreição. O verso 13 do capítulo 24 de Lucas diz, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e no meio do caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Nessa manhã, meu amado, escolha a ressurreição e a vida eterna. Os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam confusos, decepcionados, estavam tristes, talvez até discutindo, talvez até brigando, irado, talvez até desiludido, mas naquele momento eles tiveram um encontro com Jesus ali, no meio do caminho, aquele que estava morto, se apresenta vivo para ele. Sabe uma coisa que eu achei interessante aqui, nesse
nesse mês da Páscoa, eu vi até na TV, um comercial, Júnior, que estava falando assim, vendendo o ovo da Páscoa em 10 vezes. Estava lá, né, um comercial de uma loja famosa, né, que tem uma estátua assim, ó, que fica assim, os Estados Unidos, em 10 vezes. E eu falei assim, Senhor, não é porque eu sou mau, mas vai ter muita gente que vai falar assim, entre comprar uma mistura lá, uma picanha para minha casa e comprar um ovo da Páscoa, ele vai comprar outra coisa. E aí vai tirar aquela fantasia, né? Ele vai ter muitos de nós que vai ter que ir para o nosso sobrinho, para os nossos netos e desmentir toda aquela mentirada que a gente fazia, entregando o ovo da Páscoa do coelho, né? O ovo da Páscoa do coelho para criança de chocolate. A gente vai ter que falar a verdade, dizer que coelho não coloca ovo, que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Então nós precisamos, amado, nós precisamos entender que o significado de tudo isso aqui não é uma viagem, pegar um final de semana e sair. Cara, é legal, mas o principal disso tem algumas datas que são as datas que Deus deixou ordenado, dizendo, vai lá, ensina o teu filho, para que o filho do teu filho ensine ao filho do teu filho, e essa data nunca se esqueça do que aconteceu aqui. E uma dessas datas é a Páscoa, é ensinar para os nossos filhos, que nós éramos escravos do pecado, que nós, como Paulo diz lá no livro de Romanos, nós éramos mortos nos nossos pecados e delitos. Talvez você não entenda isso, mas eu vou tentar explicar vou tentar criar uma história aqui para você entender o que é morto em pecado e em delito. Você lembra, muitas vezes, talvez, você foi casado antes de se converter, aquelas pessoas aqueles homens, muitas vezes, que não temem a Deus, que não entregaram a vida a Jesus, eles são capazes de trair a sua esposa, chegar em casa, deitar, abraçar, como se não tivesse nada acontecido. Sabe por quê? Porque a consciência dele está morta. As consciências, ele mente e aquilo lá nem dói, ele constrói uma mentira sobre uma outra mentira e uma outra mentira, e aquilo não dói, não afeta nenhum, porque morto não sente dor. Você pode enfiar uma faca no morto e ele não sente dor. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente nasce de novo, e aí quando a gente nasce de novo, é impossível que a gente continue fazendo tudo aquilo que a gente fazia, e haja com as pessoas como se não tivesse feito nada. Sabe por quê? Porque agora nós somos vivos de novo, nós ressuscitamos de novo em Cristo Jesus. Então o significado da Páscoa é que nós não tínhamos consciência, é que agíamos no pecado, mas não sabíamos que no pecado estávamos. Mas quando aceitamos Cristo como Salvador, nós ressuscitamos em Cristo Jesus, e agora as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente não consegue, sabe, um crente que é verdadeiro, se ele mentir, ele fica vermelho igual um moranguinho. A gente conhece ele, está mentindo. É ou não é? Ele não consegue mais trair a esposa dele e chegar em casa, abraçar como se nada tivesse acontecido, porque ele não é morto mais, ele é vivo, ele ressuscitou em Cristo Jesus. Não é que ele não vai errar, não é que ele não vai de vez em quando ter um deslize, não, esses deslizes moral tem que ser evitado, mas não é que algumas coisas pequenas ele não vai fazer ainda, mas quando ele faz, o Espírito Santo está ali dentro dele, e dizendo para você, ei, você não é morto, você já ressuscitou. Você está entendendo? Você não é morto mais, você já ressuscitou. Vai lá e pede perdão. Fala com Deus, pede perdão. Essa vida não é tua mais, é uma vida de morto. A tua vida é uma vida de vivo, vivendo em novidade de vida.
Então, meu amado irmão, para podermos desfrutar da presença através da ressurreição, escolha o caminho da ressurreição. O texto, a expressão deles, quando Jesus lhe pergunta o que vocês estão discutindo, eles falam, olha, eles perguntam sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles param com o rosto entristecido. Nós aprendemos aqui que Jesus tem um novo caminho para a nossa vida, um caminho de ressurreição, e a ressurreição não estava em Emaús, estava em Jerusalém. Sabe, Deus não quer que você volte para a sua velha vida. Aqueles discípulos estavam voltando para a sua velha vida em Emaús. Mas Jesus Cristo quer que você volte para o caminho da ressurreição. Os discípulos estavam voltando o quê? Para casa, para aquela velha vida. Agora a pergunta é, para quais caminhos você tem andado? Caminho da tristeza, porque eles estavam caminhando triste, da decepção, da amargura, da vingança. Mas Jesus estava lá e está aqui neste momento para te levar para o caminho de Deus, para o caminho da ressurreição, para o caminho do céu. 1 João capítulo 5, verso 11 diz, o caminho, e este é o testemunho, Deus nos deu uma nova vida eterna, e essa vida é o que? É o seu Filho, uma nova vida, e essa vida está em Cristo Jesus. Deus quer mudar a nossa vida. Agora, segundo, para desfrutar a presença através da ressurreição de Jesus, ouça a voz de Jesus no meio da dificuldade. Lucas capítulo 24, o verso 15 diz, enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Sabe, no meio da dificuldade, sempre esteja atento a ouvir a voz de Jesus. Ele está sempre caminhando conosco. Foi uma promessa, lembra da promessa que ele tinha feito antes dele morrer? Ele disse, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias eu vou estar com você. E esses discípulos estavam ali, tristes, decepcionados, desanimados, mas Jesus estava ali com eles, e eles não estavam observando. Talvez você esteja passando por uma fase que a gente chama de uma fase ruim. Porque tem momentos na nossa vida que parece que o inferno inteiro se levanta contra a nossa vida e a gente fala, onde está Deus? A gente fala como a mulher de Ló. Parece que algo dentro da gente fala igual, a voz da mulher de Ló começa a gritar dentro da gente, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas a promessa dele é que, quando andares pela água, ela não vai cobrir vocês a ponto de matá-los. Quando andares pelo fogo, ele não vos queimará. Você sabe o que isso quer dizer, irmão? Que dificuldade, tristeza nós sempre vamos ter. Faz parte do processo. Quem sabe aonde vai chegar não reclama do processo. É aquilo que Jesus Cristo disse: aquele que quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. E a cruz é algo assim, eu vi uma história uma vez, que eu vou tentar passar para vocês. A cruz ela é algo necessário na vida do cristão. Porque, você imagina assim, ó,
a nossa caminhada com aquela cruz, uma cruz de madeira pesada. Imagina você caminhando com a cruz, você está indo ao caminho da eternidade, caminhando. E aí você fala assim, mas essa cruz está muito pesada, porque parece que cada vez que você anda com a cruz, mais pesada ela fica. Aí vai duas pessoas caminhando, um aceita o peso da cruz, o outro fala assim, eu preciso dar uma enrolada nesse negócio aqui. Aí ele vai lá, pega o machado, e ele corta um pedaço da cruz, para ficar mais leve. Mas o outro não, o outro continua se arrastando, vai até atrás do outro, mas aquele que cortou o pedaço da cruz, ele vai caminhando, mas ele acha mais pesado, ele vai lá, ele corta mais um pouquinho, e o outro vai caminhando, sofrendo e não corta nada. Aí ele vai lá, vou cortar mais esse pouco aqui, vou levar só um pedacinho, porque aí não pesa muito. E o outro vai levando a sua cruz inteira. Aí você imagina, eu só estou pensando, você imagina que os dois chegam ali num rio, ou num penhasco, e do outro lado existe o quê? Os portões da vida eterna. Aí, um com a cruz pequena e o outro com a cruz grande, olha, como é que eu faço agora para ultrapassar, para entrar no palácio de Deus? Eles começam a perguntar, e aí de repente tem um anjo lá, e eles perguntam, e agora? Nós caminhamos aqui, eu trouxe a minha cruz, o espertão que estava só com um pedacinho da cruz, e o outro lá calado, como é que a gente passa agora? Aí o anjo diz, é fácil, é só você pegar a sua cruz, levanta ela, e deixa ela cair, porque ela vai dar o tamanho certinho, que vai ser uma ponte para você ultrapassar. Aquele que vinha sofrendo, ele joga a cruz e encaixa, certinho para ele ultrapassar. O outro que não quis carregar a sua cruz, ele joga e a cruz, o pedaço da cruz dele cai no buraco, porque ele achou que a cruz que ele carregava era desnecessária para a jornada que ele tinha que caminhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado, nessa manhã, que o tamanho da tua cruz é o tamanho exato que você vai precisar para passar como ponte até Jesus. É do tamanho, então não reclame do processo, porque Ele está fazendo algo novo na nossa vida. E no dia que você cansar, porque a palavra de Deus ela diz que quando Jesus estava carregando a sua cruz, ele cai alguns tombos, e de repente chega alguém que não tinha nada a ver com aquela história, ele tinha que trabalhar. O nome dele? Simão. Ele tinha que trabalhar, e ele não tinha nada a ver com a história, e ele nem sabia o que estava acontecendo. Mas de repente, quando Jesus cai ali naquele momento, um soldado pega aquele José de Arimateia, é isso? Não, Simão, e aí ele joga perto de Jesus e fala assim, ajuda ele a carregar a cruz. E aí aquele homem que não tinha nada com aquela história, ele entra na história, como o homem que ajudou Jesus a carregar a sua cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse momento, quando você começar a cair, que você começar a ver a sua cruz pesada, Deus vai levantar homens e mulheres que vai ajudar você, aleluia, a carregar a sua cruz e vai entrar na sua história. Porque a Bíblia diz o seguinte, Deus não nos deu provações que nós não podemos suportar, mas se vier um dia que nós não podemos suportar, com certeza Deus vai levantar um Simão para nos ajudar, vai levantar alguém com uma palavra de encorajamento, dizendo para olha, não desista, Deus te escolheu, Deus tem um projeto para você, você talvez não está vendo agora, mas Deus tem um projeto para você, não desista, Ele te escolheu, Deus vai levantar pessoas para estar do teu lado. E aí,
Aí você vai ver que existe anjos. Lá no livro de Hebreus diz que muitos viram anjos sem saber que eram anjos. Porque você e eu, nós pensamos, quando a gente fala em anjos, a gente pensa aquele ser bonito, com os olhos verdes, umas asas que batem, né? Mas anjo não é assim não, segundo a Bíblia. Não aqueles que vêm falar conosco. Porque Deus usou o quê? Anjos para levar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. Comeram com Ló e eles não sabiam, pensavam que eram pessoas. Deus falou com anjos, com Abraão, e ele achou que eram pessoas. Já teve um momento da tua vida que você estava mas precisando de uma ajuda ou de uma palavra, e alguém do nada apareceu ali para te socorrer, um carro que quebrou, uma gasolina que faltou no meio da estrada, e alguém parou ali para te ajudar, te ajudou, colocou você no trilho de novo, foi embora, e você não sabia nem o nome da pessoa. Aí você disse, olha, aquela pessoa foi como um anjo. Deixa eu te falar, talvez tenha sido um anjo mesmo. Porque os anjos de Deus, que Deus usa, são pessoas parecidas conosco. Que às vezes você não vai saber o nome. Mas Deus manda como um socorro bem presente no tempo da nossa angústia. Aleluia. Os obstáculos e as dificuldades, elas trarão impedimento para que você não reconheça a presença de Jesus em sua jornada. Mas confie nele sempre. Ele é fiel, ele é zeloso. Mateus capítulo 28, verso 20 diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus veio ao seu encontro. Então desfrute da presença e da sua voz. Hebreus capítulo 4, verso 7 diz: se hoje ouvires a voz, não endureça o vosso coração. Terceiro, para desfrutar a presença de Deus através da ressurreição, supere as limitações da incredulidade religiosa. Lucas capítulo 24, verso 25, parte A diz, ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Sabe, a religião, eu sempre tenho dito aqui, que a religião, ela nos cega. Ela nos cega. Mas Jesus Cristo, ele nos dá uma nova vida. Ele nos ensina a enxergar, a olhar pelo olhar de Deus. Deus não tem compromisso com a religião, Deus tem compromisso com o seu Filho. A incredulidade religiosa, ela limita nossa jornada rumo à presença de Deus. Aqueles discípulos, eles não acreditavam. Como é que pode? Ele prometeu, mas ele não ressuscitou. Tem alguns problemas que nos atingem. Primeira dificuldade para a gente entender que Jesus e a sua palavra nos revela. Segunda, a incredulidade e a demora para crer. Eu preciso continuar crendo que Jesus Cristo continua trabalhando na minha vida. E todo dia que eu acordo é uma vida de ressurreição. A ressurreição não é somente no domingo da Páscoa. A ressurreição na vida do crente é todo dia. Todo dia quando eu acordo é uma nova vida em Cristo Jesus. Todo dia que Deus me dá o privilégio de abrir os meus olhos na minha casa para acordar para uma nova vida, Ele me dá o privilégio de fazer algo diferente daquilo que eu fiz ontem. É uma nova oportunidade. A religião, ela, sem um relacionamento com Jesus, ela é cega. Sabe, irmão, religião, igreja, sem você ter um relacionamento com Jesus,
é só cegueira. Você sabia que as maiores guerras que existiu no mundo foram por causa da religião, irmão? As maiores guerras foi por causa da religião. Lembra do 11 de setembro? 2 aviões que destruíram aquelas torres nos Estados Unidos. Por quê? Religião. Lembra dos cruzados, das cruzadas, aonde os guerreiros, que era ungido pelos papas da época, saíam para matar aquelas pessoas que eles diziam que não eram cristãos? A religião. A religião. Porque a religião, ela cega quando ela não tem um relacionamento com Jesus. Ela briga por besteira. Então nós precisamos ter um relacionamento com Jesus. Aí nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Jesus, ele morreu por pessoas, e geralmente nós morremos por argumentos. Por argumentos. Jesus morreu por pessoas. Quando eu estava ali, o rapaz do som chegou para mim e falou assim: pastor, aqui, ó, na hora que a pastora estava lendo aqui, tinha um comentário lá de alguém lá dizendo: porque eu quero que me prove na Bíblia que existe pastora, que não sei o quê, que pastora não pode subir no altar, que não existe, tal. Gente, eu não tenho tempo para isso. Eu poderia enxergar assim a Bíblia, mas eu não tenho, sabe por quê? Porque Jesus, nós morremos pelo argumento, e Jesus morreu por pessoas. Eu estou preocupado em ganhar alma. Aleluia! Eu não estou preocupado se não está tudo bem, cara. Tudo bem para você, meu amigo. Procura uma igreja onde só tem homem, porque essa aqui são pastores, são ungidos de Deus, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, que tem relacionamento com Deus, tem, aleluia, o altar e o púlpito para falar em nome de Deus, não em nome de argumento. Não estou preocupado com isso, porque Jesus não morreu por argumentos, Jesus morreu por pessoas. E essa igreja, ela queima por pessoas. É por isso que hoje à noite, a gente vai receber aí umas 30 e poucas pessoas adultas, fora as crianças. Sabe por quê? Porque nós não estamos preocupados com o argumento. Nós não estamos preocupados em explicar para você porque que uma mulher sobe aqui, pega o microfone e fala. Não. Nós estamos preocupados em dizer que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, nos transforma e nos leva para o céu. É isso que nos une. É isso que nos une. Então aqui Lucivana vai pregar, Jaque vai pregar, quem mais é que é mulher aqui? Thaísa vai pregar, aleluia, Juliana vai pregar, você que nunca pregou aqui, vai pregar, por quê? Porque todos nós, aleluia, independente de homens ou mulheres, aleluia, se temos relacionamento com Deus, temos um recado de Deus para a vida das pessoas. E foi no domingo da ressurreição que Jesus apareceu não para um monte de homem, apareceu para as Marias, para as mulheres, e mandou um recado por elas, dizendo assim: agora você vai lá e diz para os homens que eu ressuscitei. Aí vem com o argumento, meu irmão, título, se você não quer que chama de pastor, não chama, procura um lugar onde só tem homem. Mas aqui, a Bíblia diz, aqui na 8ª igreja de Nazaré é como o céu aqui. E como é que é o céu, pastor?
Perguntaram lá para Jesus: Jesus Cristo, como é que vai ser lá no céu lá? Uma mulher que casou com um homem, e depois o homem morreu, ela casou de novo, ela vai ser mulher de quem lá em cima lá? Vê que ela casou com várias pessoas, porque foi morrendo. Aí Jesus Cristo disse assim: olha, entenda uma coisa, que lá no céu não vai existir nem homem e nem mulher, porque todos aqui, todos lá serão como anjos. Então quando eu olho para você aqui, se eu olhar para você como mulher, talvez o velho homem vai te desejar, mas quando eu olho cada um como anjos, aleluia, aí a gente compartilha das coisas de Deus, a gente fica diante do altar de Deus, igual Isaías capítulo 6, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Então eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo, de verdade. Aleluia. Estão comigo nessa, sim ou não? Hã? Você acredita que uma mulher pode falar em nome de Deus? Ah, eu acredito, fala até melhor do que muitas vezes eu. Vai mais manso, escolhe a palavra, né? Eu já falei para alguns irmãos, a gente chega a uma idade que a gente, tipo, estou com 50 anos, e a gente não tem mais, alguns filtros vão ficando pelo meio do caminho, mas as mulheres não. Quanto mais maduras elas ficam, mais filtro ela tem. E já o homem vai perdendo todos os filtros que tem. E é por isso que Deus tem abençoado essa igreja. Aleluia. Quarto, para desfrutar a presença de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Confie, preste atenção, olhe para mim. Confie em sua liderança espiritual profética. Lucas capítulo 24, o verso 25, diz assim: como demora a crer em tudo que os profetas falaram. Então, se você quiser a presença de Deus por meio da ressurreição, confie na liderança espiritual profética. Deus sempre fala através de um profeta. E aqui nessa igreja tem profeta e tem profetisa. Aleluia. E na Bíblia tem também, lá no livro de Atos, as filhas de, me ajude aí, do cara que batizou lá o evangelista Filipe. As filhas de Filipe, que batizou eunuco, a Bíblia diz que elas eram profetisa. Ser profetisa. Elas falavam em nome de Deus. Então, confie na liderança espiritual do profeta. Deus sempre fala através do profeta. Decida confiar na voz profética da sua liderança, daquilo que sai aqui do altar, meu amado irmão. A Bíblia diz que Deus não revela nada aos seus santos sem antes falar com os seus profetas, homens e mulheres que falam de Deus e através de Deus. E o mais interessante é que esses homens e mulheres é tudo falho. Não é nenhum santo assim, santo no sentido que a gente acredita, que não tem pecado nenhum, é todo mundo falho. Sabe por quê? Porque para que todos saibam que a glória, que a sabedoria, que o poder não pertence a homem nenhum, pertence a Ele. A Ele. A Ele. E nessa manhã, eu sei que foi uma luta muito grande. 40 dias, ou não foi? Quem está no jejum até hoje? 40 dias. 40 dias. Teve dia que deu passar aqui, tá tendo um churrasquinho aí, e o vento soprar, aquela fumaça, e aquela fumaça chegar até a minha boca como se fosse algo sólido. Gente, de verdade, eu mastiguei a fumaça como se fosse um pedaço de carne, algo sólido. Você não vê as lutas das pessoas, pastor, pelo amor de Deus, tem que mandar recado para mim, tem gente aqui que está agora pela live, assistindo louco assim, eu vou entregar na hora que o pastor, né, orar, e estava esperando eu orar depois da oferta, né, se danou, teve que esperar o culto inteiro.
Mas foi bom, irmão. Foi bom. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz: eu imploro, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Esses 40 dias parece que foi 40 anos. Parece que eu estava no deserto junto com... Eu já não aguento. Gente, se tem algo que nunca vai acabar nesse mundo, é a graça de Deus e frango. Porque só comi frango durante... Era frango de tudo que é jeito, irmão. Eu não consigo nem olhar para o frango. Mas valeu a pena. Porque durante esses 40 dias teve milagre. Aleluia. Durante 40 dias a igreja cresceu. Quem estava aqui na vigília, que estava aqui, a vigília estava, sabe, algo espetacular de Deus. Pessoas se convertendo, pessoas. Ontem eu saí aqui, quando eu saí aqui, eu estava trabalhando aqui, construindo, mas o pessoal, a nossa igreja para crianças lá embaixo, eu saí aqui, as pessoas, né, uma jovem, eu ia caminhando atrás de uma jovem adolescente, e ela caminhando, aí de repente ele olhou para mim e falou assim: o senhor é alguma coisa aqui nessa igreja? Eu falei: sou. Aí eu estava de short, cheio de tinta, todo sujo, e ela falou: o que é que você é? Eu sou pastor. Aí ela falou: então, olha, eu congrego numa igreja não sei aonde, lá está longe para mim, eu estou me despedindo hoje dessa igreja, e eu estou indo para essa igreja aqui. Sabe o que é isso, irmão? Deus mandando. Por quê? Porque quando você consagra, quando você prepara o altar, Deus faz. Pessoas que foram curadas, pessoas que sabe, que a família inteira voltaram para Jesus, mandaram, sabe, teve uma irmã que mandou uns áudios aí, quase de 1 hora, de 7 minutos para me olhar, e eu falei assim, eu ia colocando lá, e ouvindo: olha, salvou a minha filha, meu filho que nunca pisava na igreja, lá veio num culto de jovem lá, e aceitou Jesus, a nora dele está indo, não sei quem está indo, a porta de emprego abriu, né, a minha família está sendo restaurada, as pessoas estão vindo, tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, portas de emprego estão se abrindo. Pastor, eu nunca me senti tão feliz igual estou sentindo agora, glória a Deus. Estamos chegando no dia que a gente vai entregar, irmão. Olha que dia maravilhoso que você vai entregar o seu jejum, maravilhoso. Então eu quero que você, aonde você está, enquanto a gente escuta um louvor de adoração, eu vou orar para entregar o jejum, mas eu quero que você, se você puder, onde você está, dobre o seu joelho, agradeça a Deus. Nós vamos ouvir um louvor de adoração, e depois nós vamos estar orando junto com vocês. Se você puder se ajoelhar onde você está. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavado pelo sangue de Jesus, e a minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto
de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Aleluia, fique de pé. Oh, glória. Aleluia. Fui liberto pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui curado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor. Precioso sangue. Aleluia. De Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos entregar o nosso jejum. Você que está nos vendo pela rede social, que vai entregar o seu jejum, estenda as suas mãos. Pai, nós agradecemos este momento, Pai. 40 dias que a tua igreja está em consagração a Ti. É por isso que a gente tem visto milagres. É por isso que a gente tem visto a tua mão sobre a nossa vida, Pai. Deus, 40 dias sendo sussurrado muitas vezes pelo diabo, dizendo que não vale a pena, muitas vezes por nosso próprio sentimento, mas a tua igreja está aqui como vencedora, Pai. Então, ó Deus, nós queremos nessa manhã entregar o nosso jejum a Ti, ó Pai, como sacrifício vivo, Senhor, santo e agradável a Ti. Recebe, ó Deus, a nossa consagração nessa manhã, meu Pai. Recebe, ó Deus, o nosso amor, porque nós fizemos isso, ó Pai, não porque somos religiosos, mas porque Te amamos, mas porque queremos um relacionamento diferente contigo, meu Pai. Então neste momento nós entregamos no altar, aleluia, o nosso sacrifício a Ti. Recebe agora, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, e que o céu se alegre, ó Pai, em saber, ó Deus, que neste lugar tem um povo, ó Deus, que dá mais valor, meu Deus, ao Teu querer do que às suas próprias necessidades primárias. Então recebe, ó Deus, o nosso jejum, recebe, ó Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, aplauda a Deus, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Se acaba.